Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria! Mais uma vez entramos na sua casa pelo programa ABC do Espiritismo, falando sempre de temas ligados a essa doutrina apaixonante que é a nossa doutrina espírita. Mas antes de falarmos do tema de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Querido Sérgio, que alegria iniciarmos mais um programa, saudamos os nossos telespectadores, agradecemos à TV Mundo Maior e rogamos a Deus que nos abençoe em mais esta oportunidade. O que nós elegemos para o estudo de hoje, André? Nós estamos estudando semana o Evangelho, semana o Livro dos Espíritos e intercalamos com amigos queridos que vêm até Itapira visitar as atividades do centro. Então hoje nós estudaremos uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4 e 5, que são dois textos deixados por Allan Kardec que se intitula Causas Atuais das Aflições. Antes de nós começarmos a leitura, nós gostaríamos de deixar os nossos e-mails e também o WhatsApp. Entre em contato conosco. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br, ou você mande a sua participação pelo WhatsApp 19 997 78 2794. E se você está nos acompanhando fora do Brasil, é necessário colocar antes do número mais 55. Allan Kardec nos fala: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. É interessante, quando a gente começa a estudar esse capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos, nós vamos encontrar causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Ou seja, somente o Espiritismo é capaz de trazer para nós a essência desses ensinamentos. Por quê? Causas anteriores às aflições é aquelas que nós não temos como diagnosticar nessa existência. É aquilo que nós fizemos no passado, ainda na condição do homem velho, em que hoje estamos aqui com o véu do esquecimento, e é por isso que nós não sabemos claramente o porquê daqueles momentos difíceis que todos nós atravessamos na Terra. E nós temos as causas atuais das aflições, que são aquelas que nós cometemos nessa existência, a sequela dos nossos atos. Como, por exemplo, uma pessoa que nessa existência, através dos amigos, conheceu, por exemplo, o cigarro, o tabaco. E começou, por brincadeira, a fumar e acabou ficando viciado no tabaco. Num determinado momento da sua vida, vem o problema pulmonar. E nós vamos dizer que esse problema pulmonar é referente a um processo kármico? Não, porque ele adquiriu esse vício nessa existência. Então, é uma causa atual. Então, ele está se comprometendo nessa existência. Porque uma existência não se faz só de colheita. Uma existência no mundo de provas e expiações como o nosso, espíritos ainda endividados, nós podemos afirmar que nós passamos por sequelas ligadas ao passado
e ao mesmo tempo temos uma nova oportunidade de fazer um novo plantio, André. E é aí que nós começamos a perceber a grandeza daquilo que o Espiritismo traz sobre o seu dogma. Ah, mas o Espiritismo tem dogma? Sim. Allan Kardec é instruído pelos espíritos superiores a dizer que nós temos apenas um único dogma, que é a reencarnação. A reencarnação é o ponto central. Primeiro, o que é um dogma? É um artigo de fé indiscutível. E é a reencarnação que é a base de todos os ensinamentos que vêm nos mostrar o sentido maior das leis divinas e das leis que nos cercam. Um pouco mais de Allan Kardec. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitados com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, mais tarde colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão, se na maioria das vezes não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. É interessante analisarmos essa colocação que Kardec traz para nós nessa obra de 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente é uma realidade nos dias atuais. Quantas pessoas, quando vem a doença, por exemplo, se revolta contra Deus? Em vez de procurar analisar o porquê que a doença está batendo a porta de minha casa. E se a doença está batendo a porta de minha casa, hoje nós temos um mecanismo entre remédios, tratamentos, que nós podemos conviver com a doença plenamente. O que nos falta é exatamente bom senso. Porque quando nos vem a doença, em vez de nós nos prepararmos para enfrentar a doença face a face com otimismo, nós entramos no processo de revolta. E o processo de revolta, nós condenamos Deus, os médicos, os familiares, não tomamos remédio por capricho. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu me lembro de uma história com Chico Xavier, que uma vez um jornalista estava almoçando com Chico e o Chico colocou às mãos vários remédios que ele tomava. E o jornalista lhe perguntou, Chico, você é um suicida? Com tantos remédios assim? O Chico dizia a ele, não, meu filho, eu quero viver em abundância, eu quero viver muito. Para que eu possa viver bem, eu tenho que tomar os remédios para cuidar do meu corpo que se encontra enfraquecido. E depois as pessoas ainda ficam mais revoltadas, porque muitas não tomam remédio, a doença se agrava e a pessoa vai cada vez mais jogando a culpa em Deus ou no próximo, em vez de perceber que o culpado é ele mesmo. Então é essa mensagem que o Evangelho vem trazer para todos nós, né, André Luiz? Observamos no item 4 e veremos o item 5 no próximo bloco, que aqui Kardec, na condição de um exímio professor, pedagogo, mostrou pontos importantes que eu creio que seja de aflição da maioria de nós, inclusive de nós que apresentamos um programa. A preocupação, por exemplo, com a família.
Hoje nós temos os reencontros difíceis no casamento, com os filhos, com os pais, com os avós, com os netos. Nunca se teve tantas pessoas aflitas como nós temos na atualidade. Tantas pessoas com ânsias, com necessidades, com medos, com fragilidades de toda sorte. Nunca se teve tantas pessoas enfermas da mente como nós temos hoje. Nós sabemos que uma atitude errada gera uma repercussão negativa, mas nós sabemos também que se faz imprescindível nós começarmos a ver no nosso dia de hoje a oportunidade de corrigir. Aqui tem uma parte que fala assim: os pais, no princípio, por não combaterem as más tendências de um filho, pode gerar nele grandes repercussões no futuro. Às vezes você que é um pai, uma mãe, hoje tem uma outra cabeça do que tinha 20 anos atrás, quando educou seus filhos. Pode pensar assim: olha o que eu fiz de errado. Mas hoje você tem um instrumento na mão que é imprescindível, é o exemplo. Se errou na educação primária, procure hoje com o teu exemplo, com a tua mudança de conduta, com a tua mudança de perspectiva, fazer com que o teu filho veja que daquele homem orgulhoso, intolerante, implacável no modo de falar, deu lugar a um homem que respeita a opinião dos outros, que analisa a opinião dos outros. Não vai ter como voltar 20 anos atrás, mas de hoje em diante pode ser feito diferente. Não adianta eu me cobrar o que eu fiz e deixei de fazer, ou o que eu poderia ter deixado de fazer e fiz. A vida passa. Erramos, acertamos, caímos, levantamos. O que não podemos é desistir de nós e do nosso semelhante. É verdade, André. A gente percebe que realmente, quando nós enfrentamos as dificuldades face a face, como nos ensina Allan Kardec nessa obra magnífica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é o cristianismo redivivo, mostrando a todos nós a importância de assimilar o trabalho de Jesus quando passou pela terra, é o trabalho de reforma íntima, é o trabalho de amor para com o próximo. Eu gostaria de convidar as pessoas a nos conhecerem pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Venha estudar conosco livros como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Gostou dos vídeos? Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas possam ver este conteúdo à sua disposição. Queridos amigos, não saia daí não, é um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Queridos amigos, que alegria, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, hoje falando de uma temática muito interessante, causas atuais das aflições. E é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que traz para nós uma ideia daquilo que nós fazemos nessa existência, os nossos vícios, os nossos erros e também as tendências que nós temos para corrigir o homem velho, controlando as nossas inclinações para tentarmos nos melhorar a cada dia. Não é isso, André Luiz? É verdade. As causas atuais das aflições, Kardec dividiu em 2 textos. O primeiro, nós lemos há pouco, e agora vamos ler o segundo, para que nós possamos ter uma ideia mais completa do que este nosso codificador nos deixou sobre esta temática importante. Diz ele: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque,
não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal, dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. É interessante analisarmos esses ensinamentos de tanta profundidade da espiritualidade amiga, onde Allan Kardec consegue traduzir na sua beleza os ensinamentos de Jesus. Em minhas palestras eu abordo a temática Deus. E eu sempre pergunto, Deus é bom? Não, Deus não é bom. Mas como não? Deus é ruim? Não, também Deus não é ruim. Se Deus não é bom, Deus não é ruim, qual seria a melhor definição de Deus? Deus é justo. E a justiça das leis divinas que nos cerca é que nos dá uma visão maravilhosa de Deus. Porque a justiça divina permite que nós possamos fazer o plantio que nós queremos fazer, mas que esse plantio terá que ter obrigatoriamente uma colheita. Ou seja, nenhum de nós que sofremos na atualidade, seja pelos problemas gerados nas vidas anteriores, seja nos problemas gerados na vida atual, nós vamos ter que colher, seja nessa ou seja na continuidade das existências. E é por isso que eu consigo ver um Deus hoje, Pai, um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso. Olha que coisa linda, André, que o Espiritismo vem trazer para nós sobre a concepção de Deus. E é importante nós trabalharmos muito com a visão de um Deus misericordioso, porque nós fomos aprendendo, foi sendo enxertado na mentalidade nossa de que Deus vinga, pune, de que Deus condena, de que Deus castiga e que dependendo da falta que nós cometemos, vamos ficar eternamente pagando por aquele crime que cometemos. E quando nós chegamos no Espiritismo, nós passamos a ver que os nossos atos não vão ficar impunes. Quem erra vai acertar com seu equívoco. Quem comete uma falta tem que pagar esta falta, mas não daquela maneira impositiva. Quando eu passo a ter consciência, eu passo a me cobrar de uma coisa que eu fiz. E hoje eu compreendo que uma dificuldade não vem para me maltratar, me machucar, me magoar. Vem para que eu possa aprender com ela. Às vezes é difícil, às vezes choramos, às vezes não compreendemos, mas é aí que entra a misericórdia de Deus, a sua bondade infinita, abraçando todos nós em nossas lutas íntimas, em nossas dificuldades. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes nós perdemos muito tempo com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E aí nós temos espíritos que vêm à Terra, como Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e tantos outros, mostrando para nós que sozinhos pouco fazemos, mas unidos, repensando, refazendo, com certeza conseguiremos ir mais longe. Então, qual que é a dificuldade no hoje? Errarmos um pouco menos. Deixar de errar é quase impossível, porque às vezes erramos num pensamento, num julgamento, numa palavra. Às vezes a nossa condição se torna impossível não errar,
mas que possamos errar o menos possível, menos vezes, em menos ocasiões, para que não tenhamos do que nos arrepender, para que não ativemos o remorso e não venhamos a olhar para trás e falarmos assim: André, olha o que um minuto impensado não fez com que você cometesse. Na obra do Pentateuco Espírita, os 5 livros da obra básica, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, nós vamos buscar muitas coisas falando do poder da prece. Mas é nas revistas espíritas que nós recebemos um manancial de informações magnífica. E nós precisamos começar a ter um pouquinho mais de prece. Porque muitas pessoas dizem que não faz prece porque não adianta e não é atendido. Primeiramente, nós temos que saber qual é o sentido verdadeiro da prece. Quando é perguntado no livro dos Espíritos o que é a prece, os Espíritos respondem que 3 são as condições de podermos contactar com Deus nosso Pai. O primeiro é louvar o seu nome, agradecer a sua bondade e perceber as leis naturais que nos cercam, que cada um colhe o que planta. O segundo é agradecer. Na verdade, nós ainda não temos o hábito de agradecer, porque nós só sabemos, de uma certa forma, pedir, e nós vamos ver o terceiro, que é pedir, e mesmo assim a gente não sabe fazer. Agradecer o que nós temos, e geralmente nós não agradecemos o que temos. Agradecer ao dom da vida, agradecer a experiência, em todos os momentos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu. E o terceiro é pedir. E nós sempre fazemos aqueles petitórios no sentido de querer a solução dos nossos problemas. E não é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. É fazermos um pedido, sim, mas para que o alto nos dê força, coragem, para passarmos por aqueles momentos com sabedoria. Por aqueles momentos difíceis, compreendendo que é necessário. Deus reservou alguma coisa para mim. E é porque eu preciso passar por aquela situação. Então nós precisamos começar a nos agarrar um pouco mais na prece, que é o que Jesus legou para a humanidade, o recurso, a arma que todos nós temos para nos defender e nos auxiliar. Mas para criarmos uma concepção correta do que acreditamos ser a prece, nós temos que desconstruir aquela ideia que vem conosco há muito tempo, da prece ser uma prece decorada, uma prece feita nos momentos apenas de dificuldades, ou nos momentos de troca, Deus me dá isto e em contrapartida eu dou aquilo. O grande problema é que às vezes nós trazemos uma corrente religiosa e queremos adaptar a visão espírita a uma concepção que nós trazemos. Aí acabamos que não fazemos do modo correto. A prece sem fé não é prece. Tem pessoas que dizem para nós que dormem durante uma prece. Tem pessoas que acordam no outro dia, não sabe se na noite anterior fez uma prece ou não. Então nós temos que entender que a prece, ela não vai ajudar os espíritos, ajudar Deus, ajudar Jesus, ajudar o nosso obsessor, o nosso anjo da guarda. A prece vai nos ajudar. Consequentemente, podemos usar ela para pedir perdão pelas faltas que cometemos, força para os momentos difíceis, mas é de fundamental importância que nós construamos uma ideia nova da prece, uma ideia que nós vamos vendo nela um alicerce. A prece serve ao acordarmos, ao irmos ao trabalho, agradecer pelo alimento que estamos tendo numa refeição, entrarmos em sintonia com o nosso próprio anjo da guarda, o que hoje, para nós mesmos, está se tornando uma coisa excepcional. Às vezes a gente está na casa espírita há 10 anos e nunca demos ouvidos ao nosso anjo da guarda.
Então são esses pequeninos detalhes que podem fazer uma grande diferença no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês, por que não dizermos no final de um ano? É verdade, André. Nós também vamos buscar na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela questão que Allan Kardec aborda sobre a prece para o espírito de Santo Agostinho. Como ele fazia na sua época? 919A, Santo Agostinho responde que toda noite entrava no seu quarto, fechava a porta, apagava a luz, deitava-se à cama e fazia uma reflexão sobre a vida. O que havia ele feito de bom naquele dia? E ele passava em revista todos os seus atos, bons e maus. Os bons, ele dizia, é uma obrigação de um cristão. Aquilo que ele havia cometido de erro, ele então fazia uma série de análise como proceder melhor no dia seguinte. Agradecia a Deus pela vida, agradecia a Jesus pela oportunidade, e ele então conversava com o alto através do pensamento. É essa maneira que nós temos que aprender a falar com Deus, a falar com Jesus, a falar com o nosso anjo da guarda pelo íntimo de nosso coração. Estamos mais uma vez encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Alegria ter você, a tua audiência, alegria ter você toda semana conosco para acompanhar esse programa ABC do Espiritismo. Um beijo carinhoso. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje, agora e todo sempre. Queridos amigos, um beijo em seu coração, muita paz, muita luz e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.